Queridos, vamos dar continuidade à nossa série de estudos de Encontros com Jesus. Então, Encontros com Jesus de hoje está lá em João 20, verso 24. Vou pegar direitinho aqui para não falar errado. João 20, do 24 ao 29. João 20, do 24 ao 29. Hoje, como prometido, é a última exposição da série Encontros com Jesus desta temporada, né? Quem sabe virar outra temporada. Nós não vamos acabar igual acaba o filme do Rambo, né? Você não sabe se vai voltar, se não vai voltar. Então nós vamos, permitindo Deus, continuar essa série em outra ocasião, com outros encontros. Nós não cessamos aqui todos os encontros que Jesus teve, quanto esteve aqui na terra. Então nós vamos hoje falar do encontro após a ressurreição. E ele encontra com um cidadão chamado Tomé, e é sobre isso que nós vamos falar nessa ocasião. Vamos de forma alternada ler o texto de João 20, do 24 ao 29. Diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Então, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém. Peço ao presbítero Rogério que ore ao Senhor mais uma vez. Amém. Meus amados irmãos, o nome Tomé ficou muito aparelhado, muito ali identificado ou associado com a palavra dúvida. Todos nós, eu sou que nem Tomé, eu preciso ver para crer. Geralmente nós ouvimos isso naturalmente. Então a origem disso é essa atitude de Tomé, a atitude de um dos 12 diante de Jesus, uma atitude de um discípulo de Jesus que expressou a necessidade de tocar com as suas próprias mãos no corpo de Jesus, nas chagas de Jesus. Por isso que ele diz: se eu não tocar na marca dos cravos na mão e pôr a mão do seu lado, porque é onde colocou aquela lança, eu não vou acreditar. Tomé fica associado a esse termo, ver para crer. Ao longo dos séculos, ao longo do tempo, a atitude de Tomé tem sido imitada por muitas pessoas, por muitos de nós. Isso no tocante à fé. Fala-se da vida de fé, mas vive-se como se Deus estivesse morto, como se Deus não existisse, como se Deus não agisse. Muitos se recusam a crer por não disporem de provas experimentais, provas científicas das coisas. Quando um milagre acontece, é melhor achar que foi um erro de médico, foi um erro de laboratório, do que um milagre de Deus. Quando se volta de um tubo, se é melhor achar que ali era melhor do que um milagre de Deus. Coisas acontecem e nós temos
por vezes, ser colocado em xeque a nossa fé, e nós mesmos nos colocamos, assim como Tomé colocou, querendo ver para crer. Como Jesus reage diante dessa incredulidade? Como Jesus reage diante daqueles que querem ver para crer? Como é que Jesus nos ensina através desse encontro coisas para que nós coloquemos em nossa mente e saiamos daqui hoje certos de que nós não precisamos ver para crer? Amados irmãos, antes de entrarmos na exposição de fato, é importante nós olharmos para o episódio no seu contexto. Tomé e Jesus, esse encontro, ele situa-se em um dos encontros depois de Jesus ressuscitado. Observe, já era uma situação difícil achar que alguém poderia ressurgir dos mortos, e Jesus faz isso. Era ali uma realidade visível, uma realidade palpável, não somente para os 12, mas até 500 pessoas foram vistas, como diz lá em 1 Coríntios. Até mesmo 500 pessoas já viram Jesus depois de ressurreto. Então a comunidade dos discípulos, ela se reunia no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. No primeiro domingo após a ressurreição, onde estavam os discípulos lamentando que Jesus tinha morrido, lamentando que Jesus não tinha matado todo o povo ali dos romanos. Não, eles estavam na igreja. Eles estavam na igreja da época, tá, gente? Não era assim uma igreja com endereço, com CNPJ, não. Era numa casa. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Então se faz entender que a partir da ressurreição, o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, é escolhido por próprio Deus para que o seu povo se reúna para louvar a Deus, para comunicar as bênçãos de Deus. Aí nós olhamos para o contexto. Já tinha ido ali uma irmãzinha chamada Maria Madalena, foi lá, procurou Jesus, Jesus não encontrou. Dizem as más línguas que Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, porque com isso a história é se propagar com mais facilidade. Não estou chamando a irmãzinha de fofoqueira, não me entendam mal, e são as más línguas. Mas o importante é que ela foi até onde Jesus estava para poder embalsamá-lo, para poder passar ali os produtos para garantir o corpo, ficar mais tempo ali em perfeito, tipo uma mumificação. Porém, Jesus já não estava lá, e Maria Madalena sai e fala isso para os discípulos. Ela mesma encontra com Jesus. Nós não vimos isso, poderemos ver na segunda temporada da série. Maria Madalena já tinha feito isso. Então ele aparece agora para os seus discípulos. Estavam reunidos ali no dia do domingo. E olha que interessante, Tomé não foi na igreja. Perceba, é só um adendo aqui, não está na lição isso não, e eu nem tinha escrito isso aqui. Perceba que pessoas que estão fora da igreja, elas têm dificuldade de acompanhar o que acontece na igreja. Pessoas que estão fora da igreja não sabem quem estão chegando para a igreja, quem são novos membros. Já perceberam isso? Não sabem das novidades. E aí quando a pessoa fala, mas ninguém me falou sobre isso. Aí nós dissemos assim, falamos assim, olha, mas eu falei na igreja. Mas eu não vi. Ou você não ouviu porque não estava prestando atenção, ou você não estava na igreja. E não adianta também vir à igreja e não prestar atenção nas coisas da igreja, que é como não vir. Se for para vir para dormir, durma em casa. Tomé, ele não tinha ido, assim como os outros que estavam ali adorando a Deus. Tomé naquele dia não estava. Então os discípulos viram para Tomé e falaram, olha, vimos o Senhor. Se nós olharmos um pouquinho atrás, do verso 19 até o 23, é quando Jesus aparece aos seus discípulos. Então Jesus aparece, os discípulos se alegram. Jesus dá ali a Mission Day, que é assim como o Pai me enviou, também vos envio. E Jesus ele dá algumas ideias, fala-se para perdoar, para amar, para perdoar os pecados, para caminhar junto do povo, enfim, dá algumas admoestações, algumas exortações para que os irmãos que estavam ali reunidos saíssem como igreja para cumprir o seu papel. Porém Tomé não estava no meio deles. Os discípulos chegam para ele e falam, Tomé, nós vimos o Senhor. Não é isso que diz o verso 25?
vimos o Senhor. Porém Tomé não acreditou. Tomé falou: não. Se eu não botar a mão nos buracos da mão dele, dos cravos que estavam na mão dele, que eu vi ele sendo pregado lá, se eu não botar a mão na lateral dele, sentir que tem um buraco ali que foi furado ali, eu não vou crer não, ó. Irmãos, não eram pessoas convencionais que estavam falando. Eram pessoas que tinham experiência com Cristo, tinham andado com Cristo, tinham vivido com Cristo, tinham caminhado com Cristo, foram comissionados por Cristo, estavam fazendo ali o ID de Cristo. Entretanto, Tomé fala: não, eu não creio, apenas que aconteça isso, apenas que eu veja, ao menos que eu veja, eu vou crer. Então, meus amados irmãos, não crer na ressurreição de Cristo é o mesmo que não crer no próprio Cristo. Não tem como nós falarmos isso, e Paulo vai tratar sobre isso lá em 1 Coríntios 15, quando os filósofos diziam: olha, eu não creio nisso porque é impossível. E ele disse: se Cristo não ressuscitou, em vão pregamos, em vão falamos, em vão fazemos qualquer coisa. Amados irmãos, a ressurreição é o centro da fé cristã. Foi por isso que Jesus se apresentou visivelmente àqueles que creram. Tomé desejou ter esse contato pessoal com Jesus para conferir a notícia. É como você fala para o mendigo, não é isso que Spurgeon fala? Que o evangelho, descobrir a Cristo, descobrir o evangelho, é dizer para o mendigo aonde encontra pão. É aquele que não tem pão, fala: olha, o pão se dá é ali. É falar para aquele que não tem Cristo: é ali, é debaixo do evangelho de Cristo, é ali naquela igreja que se prega o evangelho fiel de Jesus Cristo. Não crer nesse Cristo ressurreto é não crer no próprio Cristo, não crer na existência do próprio Cristo. Amados irmãos, e Tomé, ele quis conferir isso. E o que nós podemos aprender com isso tudo? O que nos garante, o que mexe com a nossa cabeça esse encontro com Jesus Cristo de Tomé? Primeira coisa, que Jesus corrige a incredulidade. Essa aparição de Cristo para Tomé é para corrigir a incredulidade de Tomé e nossa, se porventura vier. Observe que no primeiro domingo, estando o povo ali reunido, Jesus já aparece. Ele não precisava aparecer novamente, mas para corrigir a incredulidade de Tomé, no segundo domingo ele vai. Diz o seguinte o texto: passado 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com ele. Verso 26. Observe que Tomé agora estava na igreja, e o povo fala para Tomé: olha, domingo você não foi na igreja, você perdeu, cara. Quem nunca falou isso, irmão? Meu amado, uma palavra para você, né? Assim, a gente nunca tem a palavra para nós, né? É a palavra para aquele que não veio, né? Irmão, você precisava estar na igreja domingo. O presbítero Dalber pregou uma palavra para você, poderosa. Amados irmãos, não é assim. Mas vamos esquecer essa parte nossa, pecadora, né? Que jogamos sempre com a pazinha para o outro do lado. Mas vamos para nós. Tomé não estava e os discípulos encontraram com ele provavelmente na segunda-feira, foram ali para Lida, foram pescar, foram fazer alguma coisa. E pescar, no caso ali, não era diversão, era trabalho. Eles foram pescar, eles foram consertar as suas coisas, e aí encontraram com Tomé e falaram: Tomé, você perdeu. Sabe quem estava no culto de ontem? Jesus. Tomé: ah, tá. Foi boa, rapaz? Não é não? Jesus então ele aparece para Tomé. Ele não aparece para os outros 11, mas ele aparece para Tomé. Ele aparece para Tomé para mostrar e corrigir a incredulidade daquele irmão, para transmitir segurança naquilo que ele estava não crendo. Então Jesus passa pelas portas trancadas e transmite a mesma saudação: paz seja convosco, Shalom, a paz esteja convosco. Amados irmãos, então ele encontra com Tomé face a face, Jesus e Tomé frente a frente, e a pergunta de Jesus foi bem direta. A informação de Jesus para Tomé não teve arrudeio, não teve conversinha fiada. Jesus foi direto ao ponto. E o que Jesus diz?
põe aqui o dedo em minhas mãos, e chega também a mão e põe aqui do meu lado. Agora a palavrinha final desse versículo, lê aí, vamos ler alto. Não sejais mas crentes. Olha a adversativa. Não basta não ser crédulo, tem que mostrar a fé. Não basta não ser incrédulo, tem que ser crédulo, tem que ser crente. Olha, não, eu não sou ateu, mas não mostra que é de Cristo, não demonstra que é de Cristo. Então Jesus, ele encontra face a face com Tomé e ali corrige a sua incredulidade. Não sejas incrédulos, mas crentes. E diz ainda: porque me vistes, crestes? Você só está crendo porque você está me vendo. O que diz o texto? Bem-aventurado, ou mais que feliz, muito alegre é os que não viram e creram. Jesus, ele aparece ali para corrigir a incredulidade de Tomé. A palavra, meus amados, de Jesus manifesta a sua reprovação na atitude incrédula de Tomé. Outras ocasiões, como vemos lá em Mateus e Marcos, que Jesus, ele corrigia a incredulidade dos seus discípulos ainda quando andava com eles. Por exemplo, homens de pouca fé, por que temes? Quando estava no barco e a tempestade vinha. Quantas vezes não cremos em Cristo, e Cristo nos mostra com suas atitudes ainda hoje que nós devemos ser crentes e não incrédulos. A palavra de Jesus pretende não apenas reprovar a incredulidade, mas corrigir a incredulidade. O termo não sejais incrédulo, mas crente, só se vence, queridos, a incredulidade com a atitude da fidelidade. Como eu disse, não basta dizer que não é incrédulo, é necessário cultivar a fé. Não, pastor, olha, eu creio em Jesus, eu faço o meu culto aqui em casa, está tudo bem. Todo dia cedo eu levanto, eu faço minhas orações. Quanto que eu já escutei isso, queridos? Quanto que vocês já escutaram isso? Olha, querido, não preocupa não. Cláudio, não preocupa não, tá, Cláudio? Eu estou bem, eu sou crente, eu creio em Deus. O diabo também crê, queridos. Só tem uma diferença: o diabo teme. E muitos em nosso meio não temem mais a Deus. Acho que Deus é um velhinho bonzinho que depois vai passar a mão na sua cabeça e vai te dar um pirulito e falar: bom menino. Isso é Papai Noel, que não existe. Segundo a palavra de Deus, Deus promete um filho a Abraão. Eu acho interessante na narrativa de Romanos 4:20, que diz que Abraão não duvidou. Abraão era velho, a mulher dele já estava na menopausa, certo? Não está escrito menopausa lá, mas diz que já tinha cessado as regras. Menopausa, não engravidava mais. E ela não tinha filho até ali. Ela passou o período, o negócio foi tão miraculoso que ela poderia ter a idade boa, Deus aparecer para ela e engravidar ela, certo? Mas não, fez a coisa já lá na idade avançada. A questão é que Abraão não duvida. Abraão não duvida da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Ele era o poderoso, que Ele é poderoso para cumprir o que Ele tinha prometido. E Paulo, falando isso aos Romanos, lá em Romanos 4:20, 21, ele fala exatamente isso. Olha, vocês não estão crendo, mas Abraão creu no impossível de Deus. Mas pastor, eu criei no impossível de Deus, mas Deus não me atendeu. De novo eu falo, quem disse que Deus não lhe atendeu? Agora quem somos nós para dizer para o oleiro: por que fizeste assim, por que fizeste assado? Porque eu sou um vaso assim, eu sou um vaso assado. Queridos, dependência. Nós vamos hoje à noite em Tiago, na última exposição de Tiago, falar sobre vida cristã e sobre oração dependente. E é interessante que lá fala de orar com instância. Mas nós vamos ver o que é essa oração com instância. Nós vamos ver o que é a oração que uns chamam de poderosa.
Amados irmãos, Abraão não duvidou, mesmo diante da impossibilidade. Então Jesus aparece para Tomé e corrige a incredulidade de Tomé. Não só simplesmente reprova, mas corrige a incredulidade daquele homem que tinha andado com ele. Em segundo lugar, Jesus permite a Tomé e permite a nós, quando ele nos atinge o coração, a ter uma experiência de fé. É interessante que Tomé, ele consegue uma experiência de fé. Tomé, ele manifesta o desejo de tocar em Cristo, correto? Então, diante dos demais discípulos, Jesus tomou a iniciativa e convidou Tomé para que o tocasse. Observe que quando Jesus se põe no meio dos discípulos, o texto nos mostra que Tomé não fala nada. Tomé era aquele que estava duvidando de Jesus. Jesus então aparece, faz a mesma saudação, Shalom, a paz esteja, ou seja, convosco. E ele olha para Tomé face a face e fala: Tomé, eu lhe convido a tirar a sua dúvida. Venha tirar a sua dúvida. Jesus toma a iniciativa. Jesus aceitou o desafio de Tomé, permitiu um toque para comprovar, assim como Tomé queria. Ele conhecia a fraqueza de Tomé, assim como conhece a nossa fraqueza. Jesus aceitou o questionamento de Tomé. Jesus permitiu essa experiência de comprovação, de comparação. Amados irmãos, cada pessoa precisa conhecer Jesus bem de pertinho, mediante uma experiência pessoal com Cristo. A conversão não tem como eu converter o meu filho, não tem como eu trazer uma carteira de identidade ou de motorista ou com a foto, alguma coisa assim, como vemos em alguns lugares, até mesmo em igrejas presbiterianas. Traga a carteira de habilitação que eu vou orar para Deus conseguir um trabalho de motorista para o seu marido. Dá vontade de bater no cara. A experiência, ela é pessoal, intransferível. Por mais que eu ore por um filho, pela minha esposa, no caso, mulher orando pelo seu esposo, pelo seu filho, pelo pai, por qualquer que for, seu vizinho, amigo, conhecido, alguém da internet que você nunca viu, não importa. A experiência tem que ser da pessoa. A sua oração é válida, claro que é válida, não estamos entrando nesses méritos, mas a conversão, a experiência, o toque com Cristo, ele é pessoal, ele é intransferível, não tem como eu fazer isso para o outro. Irmão, você acha que quando a gente vê a igreja que vai esfriando, vai descambando para o abismo, vão falar de mim como pastor, que eu não queria pegar a cabeça da pessoa, rachar a cabeça da pessoa e colocar lá dentro o que ela deveria fazer. Se eu pudesse fazer isso, eu andava com o peito na mão, ia até de cabeça aí com ponto, um com as brechas assim de ponta a ponta, outros com um X assim para ver se entra mais, outros com uma berolinha só, né? Quantos familiares que eu faria isso? Mas não é comigo. O que eu posso fazer é orar, o que eu posso fazer é testemunhar, é fazer minha parte. O que eu posso fazer é estar na presença de Deus, é estar na casa do Senhor. O que eu posso fazer é testemunhar com as minhas atitudes que eu realmente creio. Não é isso que nós estudamos em Tiago, na exposição de Tiago? Mostre a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Não adianta ter fé sem obras. A fé sem obras, ela é morta. Ali Tiago estava falando para crente, não é para a salvação, mas para os crentes que creem, que não precisam fazer nada. Querido, você não precisa fazer nada pela sua salvação, mas uma vez salvo, você tem compromisso, você tem promessas a serem cumpridas. E qual a parte da promessa que tu não lembra? Será que vai ter que fazer que nem os judeus anterior, que coloca aquele filactério? Acho que filactério é um negocinho que põe na testa, se você não... Eu acho que é isso mesmo, né, dona Fábio? Quem é que viveu nessa época? Não, brincadeira. Pôr aquelas caixinhas de promessa na testa? Ou escrever nas suas paredes, ou todas as suas promessas? Se você lembrar só dos 10 mandamentos, querido, você já vai ver quanto que nós pecamos e erramos. Tomé, ele
então estava ali recebendo de Jesus a oportunidade de ter um contato pessoal com Jesus. Há muitos crentes por aí que declaram ser seguidores de Jesus, mas vivem a duvidar do poder de um Deus vivo, de um Deus poderoso. E aí me surge uma pergunta: será que Tomé precisou tocar em Jesus? O texto não nos diz, já percebeu? Será que Tomé foi lá e tocou nas feridas de Cristo? Será que Tomé fez isso? E a gente vai pesquisar, e tem alguns comentaristas que navegam na mesma ideia, no mesmo pensamento, e eles dizem o seguinte: não se diz que Tomé tenha de fato tocado no corpo de Jesus. Logo então podemos deduzir, mas certamente sugere que Tomé poderia ter tocado. Sugere, mas nós podemos deduzir que Tomé não sentisse mais a necessidade de tocar, porque a sua fé foi confrontada, a sua incredulidade corrigida. Ele recebeu do próprio Cristo a oportunidade da experiência de fé. Por que eu digo isso? Porque logo que Jesus fala assim: não seja incrédulo, e sim crente. O que Tomé fala? Verso 28: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Tomé, eu quero crer, Marconi, não, irmãos, isso não é doutrina, tá? É pensamento. A doutrina é corrigir a incredulidade, a doutrina é a experiência de fé, certo? Pensamento meu particular. E Tomé não mais foi lá, Tomé não viu mais necessidade, porque teve o seu coração corrigido por Cristo Jesus. Quando nós temos o coração corrigido por Cristo Jesus, nós não precisamos mais de provas cabais de fé para saber que Deus existe, que Deus opera, que Deus é o Deus que nos sustenta. O mesmo Deus que nos tira a pessoa é Deus que nos dá a vida, é o dono dos nossos dias, é o dono do nosso existir. Eu quero crer que Tomé, em vez de ter ali um sentimento de necessidade de tocá-lo, ele teve uma reverência. Senhor meu, Deus meu. Parece que ele passa exatamente de um questionador para um homem submisso à presença do Senhor. Ele passa ali de uma pessoa duvidosa, aquele que duvida, aquele que põe à prova, para reafirmar pertencer a Cristo. É uma atitude, queridos, que revela uma aceitação pessoal, intransferível do plano de Deus, do plano divino. Quantos crentes hoje precisariam desse encontro pessoal com Cristo? Eu estou falando para crente. Ah, pastor, mas você nunca passou por dúvidas? Toda semana. Quem não tem dúvida, irmão? Na vida cristã, nós nos assemelhamos a Tomé. Queremos ver para crer. E para chegarmos a assumir uma postura de fé incondicional, somos levados a questionar os planos de Deus. E é nesse sentido que podemos afirmar que a dúvida faz parte da fé. Duvidar também de tudo não é ruim. Quando você põe termo, porque senão você vai começar a acreditar em tudo que se diz milagre por aí. Não, o cara foi lá numa gruta, na caverna lá, que apareceu um objeto de barro inanimado, construído por obras de mãos humanas, dado o nome de separado, que quer dizer santo, colocado num pedestal. Foi o cara lá e o cara orou ou rezou, e a muleta dele ficou lá, ele voltou a andar. Não acontece isso? Tem uma gruta lá em Santa Maria da Vitória, no norte da Bahia, que o que tem de óculos, que tem de muleta, que tem de cadeira de roda, é uma coisa fantástica. Vai eu com meus nomes. Aí tem um cidadão que está preso, chamado João de Deus.
uma doutrina por aí. Dizem que as pessoas vão, que as pessoas voltam. Estou tentando ser eufêmico, mas meu sangue ferve de vontade de falar. Tá, mas esse cara, ele fazia o quê? Lá no estabelecimento dele também tinha um monte de óculos, um monte de muleta, um monte de cadeira de roda. Quantos milagres, né? Onde eu quero chegar com isso, querido? Pessoas estão buscando isso, físico. A pessoa que teme a Cristo, ele busca a cura espiritual. O físico é consequência, se Deus quiser. Lembra do paralítico lá em Cafarnaum, descendo pelo teto? O que Jesus fala para ele? O que era mais importante, correto? Os seus pecados estão perdoados. Mas os jornalistas da época, eu amo vocês, jornalistas. Os jornalistas da época poderiam noticiar: homem perdoa pecado, mas não faz o cidadão andar. O homem queria somente andar. E os fariseus que estavam ali começaram a pensar em suas cabeças ali, Jesus conhecendo o coração deles. Jesus fala: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou mandar pegar o leito e andar? Ninguém o responde, mas ele diz: pega sua cama e vaza. O que é mais importante para você? O seu espírito, para onde ele vai? Ou o seu físico e aqui agora? Meus amados irmãos, Tomé levou as suas dúvidas aonde realmente podia tirar as dúvidas. Sabe o que nós fazemos com as nossas dúvidas? Postamos nos status, nos stories, postamos no Instagram, no Facebook e em outros por aí, mosquitinho chato. É lá que nós postamos as nossas dúvidas. Mas Tomé não, Tomé põe as suas dúvidas aos pés daquele que poderia tirar as suas dúvidas. O grande problema da dúvida é quando a dúvida nos afasta de Jesus. E geralmente a nossa dúvida, ela nos afasta do Deus eterno. Ela nos põe em questionar o Deus eterno. Ela nos põe a falar: será que Deus está comigo mesmo? Será que eu sou mesmo salvo? Será que eu sou mesmo um crente? Será que o céu existe? Será que vale a pena servir? Exemplos inúmeros na palavra de Deus que vale a pena servir, que vale a pena falar com o Senhor, que vale a pena depositar as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, porque dúvida é uma fraqueza, diante de Jesus. É diante dele. Preferimos às vezes ir para médicos, para os remédios. Não estou pedindo ninguém para parar de tomar remédio, ninguém para parar de ir médico. Tem que falar assim agora, né, Fátima? Não estou pedindo não, queridos. Mas é para Jesus que nós devemos contar os nossos problemas. É para quem pode realmente resolver. Terceiro lugar, então Jesus ele vem, confronta a incredulidade. Jesus vem e dá ali, favorece ali uma experiência de fé para Tomé. Terceiro lugar, Jesus passa a identificar a verdadeira fé. Diante da oportunidade, Jesus aproveitou para ensinar o verdadeiro sentido da fé. O que é muito mais do que ver, é muito mais do que sentir, é muito mais do que apalpar. Jesus ensina que muito mais feliz ou bem-aventurado é os que não viram e que creram. Felizes são aqueles que vivem pela fé. O próprio Paulo disse que o justo ele vive pela fé. Martinho Lutero, antes de colocar suas 95 teses em Wittenberg, ele é impactado por esse versículo, entendendo que ele não precisava de indulgências, ele não precisava de campanhas, ele não precisava de ritualística, ele não precisava de coisas financeiras ou palpáveis para viver para Cristo, mas somente a fé. Amados irmãos, muito felizes são aqueles que vivem pela fé. E aqui está o verdadeiro sentido da fé, que não depende de algo concreto para se manifestar. Não se pretende absolutamente dizer que a fé seja um pulo no escuro,
ou que seja uma aventura irracional, não é isso. Fé é você realmente pular num buraco sem ver o fundo dele, sabendo que lá no fundo está Deus. Fé é você botar o pé na escada para subir para um lugar que você não está vendo, sabendo que no final dessa escada está Deus. Não é um ato irracional. Eu vou aqui, vou ver o que dá. Não, isso é loucura. Eu vou caminhando aqui. Se eu não morrer, eu chego lá. Eu não sei onde o cara quer chegar. Tem uns ditados por aí, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. As pessoas estão sem foco, tanto na vida pessoal quanto na vida espiritual, se é que podemos separar. Nosso foco não é mais Jesus. O que se pretende ressaltar falando da verdadeira fé é que a fé não depende de circunstâncias especiais. Não depende de você tocar, ver. Muitos grupos religiosos por aí, queridos, só fazem propaganda de milagres. Tem tempo que eu não escuto, eu acho que não pode fazer aglomeração, aí aquelas motinhas, coitados, o povo da motinha deve estar sofrendo, né? Que passa com aquelas caixinhas de som. Hoje, o grande homem de Deus, tem que suviar no final, estará profetizando na sua vida. Milagres acontecerão. Cego vai falar. Mudo vai ouvir. Aleijado vai pegar. Cuidado, gente. Eu fiz um trocadilho, uma brincadeira, mas o que mais se vê hoje é isso. O que mais se vê, hoje não, nesses dias aí, são pessoas desafiando pessoas a verem para crer. Porém, Jesus afirma que felizes são os que não viram. Eu não gosto da igreja presbiteriana não, porque a igreja presbiteriana não tem cura. Quem falou? Oxi, é doido, é? A igreja presbiteriana não tem batismo com o Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu, quem falou? Quando você foi convertido, você acha que quem te converteu? Você mesmo? Hoje, dia 6, vou me converter. Vou para a igreja, né? Joseph Klimber, vou para a igreja, vou converter. Não, filho, é o Espírito Santo. Isso é o batismo com o Espírito Santo, que as pessoas estão aí achando que batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Mas batismo com o Espírito Santo é conversão, é mudança de atitude, é operosidade espiritual de Deus na sua vida. Talvez falando bonito assim as pessoas entendam ou acreditem. Eu não gosto da igreja presbiteriana, que a igreja presbiteriana é fria. Ô moço, mas calor é ruim demais, eu sou gordo, só porque essas janelas estão abertas eu já estou suando igual tampa de chaleira. Não, tem que ser friozinho mesmo, gostosinho ficar, fresquinho, né? Tem nada de frio. Os pastores presbiterianos falam muito assim, baixinho, quietinho. Também acho. Não é assim que eu falo? Quietinho, baixinho, nem mexo, nem ando. Fico igual uma estátua, inerte. Não, filho, não é isso não. As pessoas estão procurando ver para crer. Então o que acontece? Na busca do cliente pelo produto, muitas pessoas que não têm compromisso com a fé, não têm compromisso com o evangelho, eles contratam atores e atrizes para irem lá naquela igreja tal e fazer aquele banzé todo. E muitos são curados pela fé, ok, amém, não estou duvidando disso. Mas o seu start, o seu começo, geralmente, não estou falando que todos são assim, geralmente são provocados. Tem aleijado que já andou em 50 igrejas, porque são atores, atrizes que não têm temor de Deus, porque as pessoas querem ver para crer. Tem um cidadão lá do Mato Grosso, o bicho é retado, o bicho é bom. Primeiro, ele recebeu a missão dele por uma galinha que estava falando em línguas. Galinha,
Galinha, uma franga. A galinha falando em línguas e o galo interpretando. Ô irmãos, não sou eu que estou falando isso não. YouTube tem tudo, vai lá. Pastor que é batizado e tem a missão dada pela galinha. Eu não vou falar o nome do cara não, vocês me perguntam em off depois, senão ele derruba o vídeo. E aí ele faz nascer dente de ouro, ele faz emagrecer, ele faz aparecer dinheiro na conta. Sabe o que é interessante? As pessoas vão porque elas querem um dente de ouro, porque eu posso arrancar um dente de ouro, vou vender esse dente, vou ficar com dinheiro. As pessoas querem dinheiro na conta, as pessoas querem emagrecer, eu também quero aí. Uma vez lá em Mirante, ele estava lá, a igreja faltou mais da metade da igreja. Onde é que estava o povo? Lá na praça, na cruzada. Eu estava saindo da igreja e o Banzé ainda estava lá. Aí ele falava assim: emagreceu um ali, o povo olhava para cá. Ele emagreceu um lá, o povo olhava para cá. Emagreceu um lá no fundo, o povo olhava para cá. Rapaz, não viu um magro. As velhas que estavam lá querendo emagrecer, tudo gorda do mesmo jeito. Tinha umas tiazinhas lá que deixava segurando a saia folgada, que a alegria do gordo é vestir roupa folgada para falar que emagreceu, gente. Isso é estratégia de gordo. Não vem, eu conheço, eu sei o que eu estou falando. Eu sei. Então assim, queridos, muitos religiosos têm feito isso. Aí quando nós olhamos para a história, nós olhamos para a verdade, e aí outras pessoas que não tinham compromisso, alguns filósofos que não tinham compromisso com a fé, chegam a falar que o cristianismo é a religião mais absurda que existe. Mas por que ele diz que o cristianismo é a religião mais absurda que existe? Por que você não tem que fazer nada, você apenas precisa crer? De fato, Paulo diz que nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Está lá em 1 Coríntios 1:23. O ensino de Tomé era: eu preciso ver para crer. O ensino de muitos da nossa época é: eu preciso ver para crer. O ensino de Jesus é: creia e veja. É diferente. É diferente, queridos. Lá em Hebreus 11 diz o que? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé. Amados irmãos, podemos fazer prova de Deus? O que vocês acham? Podemos, não podemos? Pôr Deus no paredão? De forma alguma. Mas duvidamos de algumas coisas e podemos provar isso biblicamente? Sim. Você não é obrigado a acreditar em tudo que eu digo. Você é obrigado a conferir se a Bíblia diz isso. Certa feita em Nova União, eu estava pregando e eu falei uma palavra que ela não estava. E o presbítero Walter chamou-me no final do culto: pastor, por favor, essa palavra não está no texto. Pô, meu irmão, realmente não estava. O Juninho me chamou lá uns 6 meses depois, eu corrigi no púlpito. Irmãos, aquela vez que eu vim pregar aqui, eu falei uma coisa assim. Não sei se a Cileia estava lá, se ela lembra disso. Eu quero corrigir. Gravei, guardei ali para corrigir. Para mim aqui é mais fácil, que todo domingo eu estou por aqui, toda quarta, dá para corrigir, né? Tem o grupo do WhatsApp, dá para corrigir. Irmãos amados, nós podemos colocar em prova aquilo que nós estamos recebendo, para saber se realmente vem de Deus, para saber se realmente eu estou entendendo a situação. E como é que eu faço isso? Colocando aos pés do Senhor. O milagre, ele é por causa da fé e não por causa dos atos. E por fim, fé e razão precisam caminhar juntas. Fé e razão não são excludentes. Ou seja, ou eu tenho fé ou eu tenho razão. Eu posso ter fé e ter razão. Ter razão não é estar certo da coisa não, tá, querido? É ver a coisa cientificamente comprovada. Mas a fé e a razão, elas caminham juntas. Deus pede a razão da nossa fé. Deus nos pede motivos para adorar, nos dá motivos para adorá-lo e nos pede prova disso.
a fé e a razão caminham juntas. Esse encontro de Tomé nos dá uma certeza de que a nossa incredulidade vai ser tratada, que nós podemos ter experiências de fé com Deus, e temos, e que nós precisamos entender a verdadeira fé, que é crer para ver, e não ver para crer. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos orar, depois eu abro as perguntas. Santo e amado Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos nessa manhã mais uma vez, ó Pai, agradecidos pela Tua palavra em nosso coração, agradecidos, ó Deus, por essa série de encontros de Jesus com pessoas normais, pessoas pecadoras assim como nós, e que nos ensina tanto, ó Pai. Ser com a Sua igreja, ser com os nossos corações hoje e por todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.